tarde a todos nesse dia lindo de chuva, em que vamos ter brilhados por essa chuva que também é agradável. Não é só o dia de sol que nos traz calor, mas também a chuva que nos mostra a força da natureza, também nos brilha. É com muito agrado que venho a nossa casa hoje e com muito prazer que vos falo hoje sobre esse tema dos desencarnados. Este tema é um pequeno capítulo ou subcapítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, os itens 5 e 6. São dois subtemas desse capítulo, que é exatamente os itens 5 e 6 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que fala sobre amar os vossos inimigos. E nós vamos falar exatamente sobre os inimigos desencarnados. É um tema que assusta um pouco quando é colocado no Facebook, as pessoas ficaram assim meio assustadas. Eu vi uma grande repercussão de algumas colegas que já falar sobre esse tema, devia colocar isso no Facebook. E assusta um pouco as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, principalmente, né? Isso de inimigos desencarnados. E para nós que somos espíritas, nós não queremos ter inimigos, né? Nós nos propomos a não ter inimigos encarnados, muito menos queremos ter os desencarnados. Então, se não queremos ter inimigos desencarnados, não devemos alimentar essas inimizades no plano físico. E eu vou trazer aqui alguns exemplos nas obras, recolhidas as obras de André Luiz, precisamente, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele relata exatamente situações em que os espíritos nos mostram justamente casos em que as pessoas colheram esses inimigos ainda na vida na Terra e tiveram esses inimigos desencarnados depois no plano espiritual, a perturbá-los através dos fenômenos obsessivos. Então nós poderíamos perguntar quem são esses inimigos desencarnados? Então, que muitas vezes nos perturbam, que nos incitam às vezes a algumas atitudes ou que nos sugerem pensamentos menos dignos, menos lícitos, e que muitas vezes nós tendemos a diabolizar, achando que é eles que são a causa dos nossos males. E muitas vezes procuramos as casas espíritas à procura dos tratamentos desobsessivos para que a casa espírita nos liberte dos nossos inimigos desencarnados, muitas vezes projetando na casa espírita a solução dos nossos problemas. E aí faço já um grande parêntese para dizer que nós é que temos a chave e a solução, de fato, e não a casa espírita, para resolver os nossos problemas obsessivos. A casa espírita vai nos ajudar, muitas vezes, através da orientação espírita, mas realmente, através da nossa reformulação íntima, é que nós vamos resolver esse problema obsessivo que muitas vezes nós causamos através da nossa sintonia mental com essas entidades que nós, entre aspas também, escolhemos para nos afinizar. Porque esses inimigos desencarnados são somente aquelas entidades com que nós nos afinizamos no plano espiritual e estabelecendo com elas essa sintonia mental perturbadora. Então, quem são esses inimigos desencarnados? Vamos ver. Quem são esses inimigos desencarnados que ficam ali na nossa tela mental a nos perturbar? Costumamos dizer que os nossos amigos no plano físico é a nossa família que nós escolhemos, não é? Existe esse ditado, que os nossos amigos é a nossa família que nós escolhemos. A nossa família nós também escolhemos no plano espiritual. Às vezes nós não damos... Quem não é espírita, quem não tem um conhecimento espírita não sabe disso, não é? Mas a nossa família, quando nós vamos reencarnar, antes de encarnarmos, muitos de nós que
quando temos essa capacidade, escolhemos a nossa família antes de reencarnar, não reencarnamos na nossa família por acaso. Então, aquele conceito muitas vezes que a gente ouve dizer, eu não nasci porque não escolhi nessa família, não é? Não escolhi nascer, não é verdadeiro, né? Porque nós, muitas vezes, quando temos essa consciência espiritual, porque muitas vezes os espíritos amigos nos ajudam a programar nossa reencarnação, também nos ajudam a escolher nossa família. Mas, diz-se, no ditado popular, que os nossos amigos é a nossa família que nós escolhemos. Mas também os nossos inimigos desencarnados são os nossos inimigos que também nós escolhemos, através da nossa sintonia mental. Então, isso é um exercício que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora, de responsabilização. Porque a nossa postura que nós temos face à nossa vida de nos colocarmos como vítimas de tudo, vítimas do destino, vítimas das catástrofes, vítimas dos nossos inimigos, vítimas dos obsessores. Nós não somos vítimas de nada, meus irmãos. Nós escolhemos exatamente aquilo que temos, somos vítimas simplesmente da nossa própria ignorância. Por quê? Porque nós estabelecemos a nossa sintonia mental através de quê? Das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa ignorância, através das nossas falhas, das nossas vicissitudes, e vamos criando sintonia mental com os irmãos menos evoluídos ou com quem nós temos débitos do passado. E muitas vezes esses irmãos despojados da matéria física vêm fazer o quê? Bater a nossa porta, a nossa casa mental, a nos cobrar os nossos débitos do passado, a fazer ajustes de contas conosco a nível mental. Muitas vezes nós pensamos, e o materialista pensa, que a morte separa dos inimigos, não é? Fazendo com que o saldamento das dívidas tenham acabado, mas não é verdade. Então, passando adiante, nós vamos ver o que então? Podemos então, através da pergunta do Livro dos Espíritos, essa pergunta é muito interessante. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos nos pergunta: e esses espíritos podem nos influenciar? Os espíritos nos influenciam? Portanto, em que medida que os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos? Toda a gente conhece essa resposta, não é? Então, qual é essa resposta? Vamos ver. Muito mais do que imaginais. E o resto dessa resposta? Toda a gente conhece. Todo mundo que vem estar na casa espírita conhece. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Mas nós não somos marionetes. Atenção. Os espíritos nos sugerem pensamentos, os espíritos podem nos influenciar, mas nós não somos marionetes na mão dos espíritos. Atenção, que nós estabelecemos sintonia mental com o mundo espiritual, quer o mundo espiritual, quer com nossos amigos espirituais menos evoluídos, quer com o mundo espiritual, que nos sugerem coisas positivas e que nos incita também ao bem e à nossa própria evolução. E essa influência espiritual pode se dar de que maneira? Pode se dar de duas maneiras. Através de uma influência oculta, que nós não percebemos, é uma influência sutil, como por exemplo, este rapaz vai estudar e vem essa moça, essa jovem, que ele nem se dá conta que está ali ao seu lado, né? Portanto, e é uma influência, uma inspiração, uma sugestão de um pensamento, de repente ele tem uma ideia, uma lembrança vaga, então lembra-se de uma solução para um problema que está a ter, uma influência oculta, vaga, uma advertência sobre um acontecimento qualquer, ou então através até dos nossos sonhos, a pessoa dorme com um problema e acorda com uma solução, ou de repente tem uma lembrança qualquer, ou então lembra-se de fazer uma prece e de repente surge uma ideia qualquer, é um espírito a nos suscitar uma ideiazinha ao pé do nosso ouvido,
Ou então é uma influência deveras mais ostensiva. E quando ocorrem realmente os fenômenos de caráter mais obsessivo. Portanto, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, ainda no item 6, os espíritos inimigos do mundo invisível manifestam então a sua malevolência, a sua maldade, ou a sua pouca evolução, diríamos dessa forma, através dos fenômenos de obsessão, através dos fenômenos de subjugação, com que tanta gente se vê em sofrimento no nosso dia a dia e que tanta gente vem bater a porta ao centro espírita ou a outros centros espiritualistas ou a outras casas para resolver os seus problemas. Mas na realidade a solução não passa, não é a casa espírita que vai resolver, porque a solução está dentro de cada um de nós no seu processo de reformulação interior. Normalmente quando a pessoa vem assim, meu irmão, eu quero que o centro resolva. Porque é engraçado porque há poucos dias nós estávamos na Federação Espírita e chegou uma senhora uma perturbação muito grande e foi fazer uma entrevista, foi fazer um atendimento fraterno e ela queria, de toda forma, que nós resolvêssemos o problema dela. Quando ela percebeu que nós não íamos fazer nada e ela quem tinha que fazer o seu processo, a primeira coisa que ela tinha que fazer era se fosse assistir a palestra, né? Tomar um passe. Quando ela percebeu que ela tinha que fazer por si, não é? Que ela que tinha que fazer um caminho, que tinha um caminho a ser percorrido que dependia dela, ela nem sequer ficou para assistir a palestra. Bateu portas e foi-se embora. É um caminho que as pessoas se recusam a recorrer, que é um caminho de transformação. Que é um caminho de reformulação interior, que é um caminho de renovação, que é esse caminho que nós temos que fazer. Transformar o homem velho, é esse homem que nós estamos burilando aqui há séculos, nesse momento de transição do nosso planeta, a quem todos nós aqui somos convidados a transformar. É este caminho que nós todos estamos convidados a renovar. E esse processo de reformulação interior que vai fazer com que nós nos libertemos dessas sintonias mentais mais malévolas ou mais maléficas para todos nós. Porque todos nós somos santos que temos passado. Somos menos bons, menos maus hoje do que um dia fomos. Mas todos nós aqui não fomos flor que se cheire. Portanto, então, as nossas influências espirituais, de que maneira podem se manifestar? Todos nós temos livre-arbítrio. Todos nós sabemos, através da doutrina espírita, que somos influenciados. E isso, vou voltar atrás um pouco atrás, que os espíritos podem nos influenciar através de uma influência oculta ou de uma influência mais ostensiva. Mas todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é tanto maior quanto maior for a nossa evolução do nosso espírito. E as obsessões podem ser de que forma? Uma obsessão simples, essa influência oculta, malévola, que pode acontecer de uma forma mais, vamos lá ver, ostensiva, mais permanente, porque para ser obsessão tem que ser uma influência permanente que prejudique. Não é essa influenciazinha que todos nós sofremos no dia a dia. O processo obsessivo é um processo de influenciação permanente que prejudica a subjugação, a fascinação e a possessão. Eu incluo aqui a possessão, embora no livro dos médiuns, Kardec não incluiu a possessão. Kardec só foi incluir a possessão na Gênese. Somente na Gênese e na Revista Espírita é que Kardec foi incluir a possessão. Kardec foi incluir a possessão somente no capítulo 14 da Gênese, quando ele fala na possessão, no item 47 da Gênese e na Revista Espírita. Mas no livro dos médiuns, para não confundir o fato de a possibilidade, quando a gente fala em possessão, da ideia de que o espírito vem e toma o corpo do indivíduo. Isso nunca acontece. Os fenômenos de obsessão ou de influenciação são fenômenos de mente a mente, ou seja, de espírito para espírito, mas fenômenos mentais, telepáticos.
Portanto, não existe a tomada do corpo, o espírito não entra no corpo do indivíduo. Isso, não existe a ocupação do corpo do médium, ou do indivíduo, ou da pessoa. Não é? Isso implicaria uma alteração do perispírito do obsediado. Portanto, ele evitou usar o termo possessão no livro dos médios para evitar que as pessoas se confundissem com o termo. Mas na Gênesis ele vai falar sobre isso, que são fenômenos mais ostensivos, onde a pessoa perde o domínio do seu corpo. Portanto, então ele vai falar sobre isso somente na Gênesis. Mas isso na nossa parte não é sobre a obsessão, vamos passar adiante. Então, ainda no livro dos Espíritos, e fazendo uma ponte entre o Evangelho e o livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos nos adverte e nos faz uma ressalva, nos dizendo então o seguinte: então, face essas influências e face ao fato de nós podermos ter inimigos desencarnados e de vivermos uma longa existência espiritual na vida, desencarnados ou encarnados em vários planos da existência, e podermos sofrer essas influências negativas, como é que nós podemos nos proteger disso? Como é que nós podemos nos melhorar? Uma maneira eficaz para resistir ao arrastamento do mal. Então é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E a resposta é a perfeição moral. Isto está no capítulo 12. E a perfeição moral aqui não quer dizer sermos perfeitos, porque a gente ficava aterrado, todos nós agora. Porque então até nós sermos perfeitos, ninguém aqui é. Então a gente nunca conseguiria tão cedo nos livrar do mal. É o nosso aperfeiçoamento moral. E isto não é só dito pelo Espiritismo, pelas doutrinas espiritualistas também, isso também é dito. Portanto, e quem responde essa pergunta no Livro dos Espíritos é Santo Agostinho. E como é que o Santo Agostinho vem nos responder isto? Ele diz o seguinte: primeiro, ele diz a mesma coisa que esta doutrina espiritualista diz: conhece a ti mesmo, pois assim não temerás o desconhecido, o inimigo. Então, Santo Agostinho diz o seguinte: faz um exercício com a tua própria consciência. No fim do dia, faz o exame da tua consciência. Deita no teu travesseiro, na tua almofada, e olha para o teu dia. Vê se há alguma atitude reprovável no teu dia. Vê se durante o teu dia fizeste alguma coisa que para ti seja reprovável se outra pessoa fizesse aquilo para ti. Portanto, veja se, contado aquela atitude que tu praticaste, a outra pessoa, se a outra pessoa reprovaria. Mas não contas ao teu amigo, contas ao teu inimigo. Porque o teu amigo terá dificuldade de dizer a ti se reprovaria ou não. Portanto, então, é o exame da nossa consciência, porque o nosso maior mal é o nosso peso da nossa consciência. É isso que nos perturba, é a nossa culpa. Então ele diz: conhece a ti mesmo, e nos convida ao nosso aperfeiçoamento moral. É isso que nos libertará deste mal. Não é que nós nos tornemos perfeitos em um dia, porque para isso não há soluções mágicas. Isso não se faz num átimo de segundo. Mas é esse convite que a doutrina espírita nos faz. É nos tornarmos melhores. E é nesse esforço moral que se reconhece o verdadeiro espírita. É no esforço de aperfeiçoamento moral. Porque a doutrina espírita não pede perfeição de ninguém. Não pede que ninguém seja perfeito, porque nós não temos aqui ninguém perfeito. Ninguém aqui é santo. Mas o que a doutrina pede é que nós tentemos ser melhores do que no dia de ontem. Tentemos, não quer dizer que a gente consiga, mas que a gente tente. Vá fazendo esforço. Portanto, então, amar os nossos inimigos quer dizer o quê? Finalmente, é desejar-lhes o bem. Então, se nós já conseguirmos fazer um exercício que seja simples, quer dizer assim, que eu penso que nós aqui já conseguimos, se somos verdadeiramente espíritas, é dizer assim: eu não vou fazer o outro
aquilo que ele me fez. Ou então dizer assim, eu não vou fazer pior. Porque a tendência da pessoa é dizer assim, se ele me fizer isto, eu vou lhe fazer uma pior. Né? O materialista diz isto. Eu vou lhe fazer uma pior. Ou então diz, eu vou fazer uma igual. Ou então eu lhe vou dar o troco. Não é? Portanto, é pelo menos dizer, é não lhe desejar o mal. Ou então fazer uma que ainda é mais positiva. É lhe dizer, eu não lhe vou desejar mal. Eu não lhe vou dar o troco. Eu vou silenciar-se. Ou ainda melhor, eu vou fazer uma prece por aquele que me fez mal. Ou ainda melhor, fazer aquilo que Chico Xavier fazia. Vou agradecer ao meu irmão pela oportunidade que ele me está dando a evoluir. É ficar feliz pelo seu sucesso. No campo do nosso trabalho, quando o outro nos drama, quando o outro nos fez mal, quando o outro fez tudo para que a gente caísse, dizer assim, muito bem, fico feliz genuinamente pelo seu sucesso. É socorrer-lhe se for necessário e quando necessário. É abster-se, quer não somente por atos, mas por palavras, por pensamentos. Se a gente pensa que pode prejudicá-los, porque não é só a atitude que prejudica o outro, é o nosso pensamento, a gente sabe disso, o espírita sabe disso. O espírita sabe que não é só a atitude que prejudica o outro, é também o pensamento. É também o pensamento dirigido ao outro que prejudica. Não é só o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Ah, eu não fiz, eu pensei que ia fazer, eu não fiz, mas eu pensei. É também esse pensamento que prejudica. Portanto, finalmente, é retribuir o mal com o bem. E se a gente ainda não consegue fazer o bem, praticando, dando a outra face, como fez Jesus, vamos fazer uma coisa, a gente faz uma prece, já é ótimo. Vamos orar pelo outro. Porque aí a gente quebra a sintonia mental. Nós costumamos dizer assim, quando o outro vier nos agredir, vamos dar uma resposta a um nível superior. Porque a gente quebra a sintonia mental com o outro, a gente quebra a energia do outro. Vamos dar uma resposta que seja superior à do outro. Se o outro está vindo no nível da emoção, vamos dar a resposta no outro nível. Podemos dar uma resposta a um outro nível. Podemos dar a resposta ao nível da razão, chamada racionalidade, por exemplo. Se o outro está vindo aquela coisa da razão, está funcionando no registro de razão, chama a emoção, toque no coração. Portanto, vamos dar respostas a um outro nível, mas nunca no mesmo nível da agressividade. Amar os inimigos, Jesus disse, amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na nossa natureza. Não é dizer assim, eu amo o meu agressor. Não é dizer isto. Jesus não disse isso. Quem está dizendo isto não sou eu, está tudo no Evangelho. Eu não inventei uma palavra do que está aí. Está tudo no Evangelho. É não lhes guardar ódio. É não lhes desejar vingança. É não lhes ter rancor. É perdoar-lhes. Mas quantas vezes a gente ouve dizer assim, eu lhe perdoei, mas eu não esqueço o que ele me fez. E isso não é perdoar. Se a gente não esqueceu, a gente não perdoou. Perdoar é esquecer. Quantas vezes tem pessoas, outras vezes as pessoas dizem assim, olha, fulano me fez, mas eu me zanguei, fiz aquelas, olha, mas eu já nem me lembro o que é que foi. Pronto, é isto, perdoar é isto. Perdoar é esquecer. Passou um rastro, esqueceu. Não é? Obviamente a gente não tem que ter amnésia para quando as pessoas nos maltratam, nos pisam. Não é isto. Pronto, a gente tem que ter realmente a noção das coisas. As pessoas não têm que nos fazer ficar baixo. Atenção. Mas é perdoar verdadeiramente, genuinamente, quando as pessoas nos fizeram mal. E retribuir a um outro nível aquele sentimento. É não opor obstáculo à reconciliação. Então,
No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nestes capítulos, no item 5 e 6, que eu digo que são 2 paginazinhas com tanta sabedoria, o que é que o Evangelho nos diz para o materialista? Para o materialista, o inimigo é um ser nocivo no qual só a morte o pode livrar. Portanto, a morte é uma solução. E perdoar pode até significar uma fraqueza. Dizer assim, então, mas eu perdoar, nem pensar. Para o espírita, a vida atual é um ponto na evolução. E por isso, todos nós vamos evoluir, inclusive o agressor. Então não faz sentido alimentar as quisílias. Devemos nos resignar com as provações. E por isso, essa é a postura do Chico Xavier, agradecer a mão que nos dá o ensejo de demonstrar a paciência e a resignação. Para o materialista, a maldade é um estado permanente nos homens. Por isso é que para o materialista vale a pena pensar nas penas de morte, por exemplo. Para o espírita, não, de todo não, porque a pessoa está perdendo a oportunidade evolutiva. Nós sabemos hoje que é uma dificuldade reencarnar, que é uma oportunidade a reencarnação, que existem espíritos ávidos para reencarnar ainda na Terra, como última oportunidade evolutiva. Que os que não reencarnarem agora, os caras vão perder o comboio. Sabemos que nosso planeta está a passar por um período de transição planetária. E existem muito mais espíritos do outro lado querendo reencarnar do que espíritos cá. Portanto, nós não podemos perder a oportunidade de estarmos aqui agora no nosso processo de recuperação. Estamos aqui a nos recuperar, na escola. Então, penas de morte para o espírita não fazem sentido. Para o espírita, a imperfeição é um estado temporário. Assim como a criança está na escola a corrigir os seus erros. Estamos nós aqui a corrigir erros. Para o materialista, a morte livra do inimigo a abater. E para o espírita, o liberta para cobrar as suas vinganças. Então, antes ele esteja cá e a gente esteja de olho nele. Porque eles libertos estão ainda mais livres para nos perturbar. Antes eles cá, a gente tente a reconciliação no aqui e agora, sem perder essa oportunidade. Para o materialista, extingue-se o ódio com a pena de olho por olho e dente por dente. Não é? Isso fazia muito sentido nos séculos passados, mas agora para o espírita, em evolução, a vingança falha o seu objetivo, pois alimenta o ódio após o túmulo. A gente vê isso tanto nos livros espíritas, não é? Pessoas que cobraram, vingaram-se, depois tem ali o vingador a cobrar-se no além-túmulo. Portanto, é muito interessante, porque o espírita tem a noção de que o inimigo é um instrumento de evolução. Portanto, aquele que nos cobra, aqueles que é um instrumento de dor, é um elemento que está ao nosso favor, a nos estimular, as nossas emoções. Aquela pessoa que nos perturba, aquela pessoa não é a pessoa que nos ama, que nos faz mais evoluir. É aquela pessoa que nos perturba. Aquele elemento da família que é mais perturbador para nós, é aquele que nos faz mais evoluir. É aqueles que mais nos testa a paciência, a tolerância. É aquele que veio na nossa família ou no nosso ambiente de trabalho para nos ajudar a evoluir. Não é aquele que a gente tem que se cuidar do nosso ciclo familiar ou do nosso ciclo de trabalho. Porque é aquele que nos testa mais para nos ajudar a evoluir. É muito engraçado porque friends em inglês é exatamente o enemies, inimigo, ao contrário. É a palavra ao contrário, dá exatamente inimigos e amigos. É uma questão de transformação. É uma questão de como nós os colocamos em nosso coração. Então eu vou contar, só vejo o relógio a passagem, e eu vou contar 3 casos, todos eles dos livros do Chico Xavier,
e relativamente à temática das obsessões e dos inimigos. O primeiro caso é um caso do livro Entre a Terra e o Céu. E esse caso é muito interessante, que trata da obsessão da Zumira. E a Zumira é a segunda esposa, para quem já leu o livro, é a segunda esposa do Amaro. Portanto, e o Amaro era o pai da Evelina, portanto, esta menina, mais ou menos 14 anos, que foi um espírito que reencarnou diretamente da colônia do Nosso Lar. E era a Evelina e outro filho chamado Júlio. Portanto, e Evelina e o Júlio, filhos de Odila e Amaro. Portanto, e esta família perdeu, portanto, a mãe, que se chamava... portanto, onde é que está a mãe? Odila, exatamente. Odila. Portanto, a Odila desencarnou ainda jovem com um processo genital, portanto, na área genésica, portanto, ela tinha um cancro e desencarnou, ainda muito jovem. Mas deixou esses dois filhos. E o pai, voltou a se casar com a Zumira. Só que a Odila, muito jovem ainda, e que morria de ciúme do Amaro, não se desprendeu, portanto, daquela família, que ela tinha muitos ciúmes do Amaro. E ela tinha, não evoluiu, estava ali muito presa à família. E, efetivamente, a Evelina sentiu uma grande perturbação em casa, era médium, esta miúda, 14 anos, fazia muitas preces, era uma miúda muito crente, fazia muitas preces. E no livro falava sobre a oração refratada. Porque ela pedia exatamente a quem? Ela pedia à mãe. Então, a prece dela era uma oração refratada. Ela não chegava ao seu destino. Ou seja, isso é um conceito da física. Ou seja, a prece não chegava ao destino porque a mãe estava ali mesmo ao lado dela. Então, os espíritos intercederam, foi Clarice, Hilário e André Luiz. E o Hilário, que era o mentor, juntamente com o Clarice, convidaram Clarice e André Luiz para intercederem naquela família. E eles foram interceder para auxiliar justamente a Odila a se desprender daquela família e ajudarem a Zumira, que estava em forte processo obsessivo. E por que a Zumira estava em forte processo obsessivo? Porque a Zumira queria livrar-se daquelas crianças, porque ela também achava que o pai dava muita atenção aos dois filhos. Então, num certo dia de sol bonito, foram todos à praia. E a Zumira, um bocadinho egoísta também, a querer toda a atenção do pai, do Amaro, para ela, até percebeu que o Júlio estava indo para o mar, e até percebeu que ele podia se afogar, e até percebeu que até podia não fazer nada. E aí realmente veio uma grande onda, e ela até percebeu que o miúdo chamou por ela. E até não fez nada, e o miúdo realmente afogou-se. A partir daí, Zumira entrou em forte processo de culpa, porque percebeu que tinha feito mal, e a Odila nunca mais a deixou em paz, porque chamava de assassina, porque dizia que ela podia ter ajudado o filho, e gerou-se ali, pela culpa da Zumira e pelo ódio da Odila, um forte processo obsessivo entre as duas. Evelina não sabia de nada disso, mas pedia ajuda exatamente à mãe que estava a obsediar a sua madrasta. Ela via cada vez mais a madrasta definhar, e ela não sabia qual era a razão. E a família ia-se abaixo, porque o pai culpava realmente a Zumira daquele processo de ela não ter cuidado realmente do miúdo, né? E se afastava cada vez mais da madrasta. Portanto, então, foi um processo em que o mundo espiritual veio interceder em favor da Zumira para também afastar a Odila e haver o equilíbrio familiar, porque a Evelina tinha uma grande ligação a essas entidades espirituais também, já do mundo espiritual do nosso lar. Portanto, então é um exemplo de como nós alimentamos esses inimigos desencarnados pelos nossos processos de culpa,
de vicissitudes, do nosso egoísmo, das nossas mazelas que nós precisamos limar no mundo físico. Portanto, a Zulmira tinha um forte apego, um egoísmo na relação com ela, com o Amaro, e, portanto, caíram todos nessa telha, portanto, física, todos, como quem diz, Zulmira e Odila nessa telha horrorosa, não é? E, de facto, de obsessão, que foi preciso realmente anos para se desfazer. É um exemplo bastante elucidativo daquilo que nós estamos a falar. Trouxe outro exemplo também que se chama do livro Libertação. O livro Libertação é um livro riquíssimo nesses exemplos. É um livro pesado, mas é um livro riquíssimo em casos de obsessão. É um livro em que nós podemos encontrar vários exemplos deste tipo, de inimigos desencarnados. Esse exemplo está no capítulo 7 e se chama Quadro Doloroso. Esse exemplo retrata a história de 3 desencarnados que formavam um trio perturbador. Esse trio era composto de uma entidade que tinha sido uma escrava e seus 2 filhos. Essas 3 entidades haviam sido separadas justamente por uma senhora que era a mulher, a mulher do senhor que havia sido o pai dessas 2 crianças. Então, antes de se casar com ela, ele havia tido um caso amoroso com a mãe dessas 2 crianças, que eram escrava. E ela, quando se casou, nunca aceitou o caso que ele tinha tido marido, tinha tido com essa escrava, antes de se casar. Então, esse senhor do engenho, essa senhora exigiu que esse senhor do engenho vendesse essa escrava e separasse-a dos seus 2 filhos. Esses 2 filhos ficaram no engenho com ela e ela mandou humilhá-los, prendeu-os no trono, separou-os da mãe, e a senhora, a mãe dos filhos, foi vendida como escrava para um outro senhor. Ela, mãe dos filhos, acabou por desencarnar de tuberculose e assim que desencarnou, foi ser obsessora da senhora do engenho. Os 2 filhos também acabaram por desencarnar por maltrato, sofrimento, foram presos, foram torturados, foram humilhados e acabaram por desencarnar também. Os 3, depois da separação, e assim que estiveram no mundo espiritual, foram os 3 que seriam obsessores de quem? Da senhora de engenho. Portanto, ela foi envelhecendo. E tamanho era o ódio que elas guardavam, que esses espíritos deformaram de tal forma o seu perispírito, que se formaram ovoides. Os ovoides são estruturas espirituais, perispirituais, que deformam de maneira que perdem o contorno perispiritual. Formam-se ovos ao lado do corpo da pessoa obsediada, não é? Então, chamados a interceder do plano espiritual, portanto, eram observados sempre 3 ovoides ao lado daquela senhora. E aquela senhora começou a sentir, tinha medo de tudo, começou a entrar num processo demencial. O marido ainda vivo levou a vários médicos, os médicos já sabiam o que ela tinha, começou a ter um medo muito perturbador, não saía de casa, e entrou no esquecimento profundo das coisas, e ela começou a ter um processo demencial. Ele desencarna e começa a tentar ajudá-la do plano físico, mas não consegue. Depois do seu desencarne, portanto, ela aos todos desencarnados, não é? Todos desencarnados já. Então, o marido primeiro reencarna e tem como missão voltar, ele primeiro, depois a senhora de engenho voltar novamente como marido e mulher, e tem como missão receber os 3 como filho. E a gente vê às vezes como é que são as afinidades nas famílias. Então, os 3, mãe e 2 filhos, os 3 como filhos. Ela teria 3 filhos com quem não teria nenhuma afinidade. E os 3 teriam deficiências mentais. Por quê?
tinham uma estrutura perispiritual tão deformada que não seriam capazes de reorganizar mentalmente em uma reencarnação. Não por penalização, atenção, porque a lei da natureza não iria permitir que aquele corpo se formasse de uma forma tão organizada que permitisse uma organização estrutural, perispiritual, organizada na atual encarnação. Era uma provação para ela, uma provação também para o espírito, pelo ódio que eles cultivaram. Portanto, e o último caso é um caso também do livro Libertação, e é um caso muito interessante, que é o caso da Margarida, que foi obsediada não por um obsessor, e obviamente a Margarida também tem aqui um historial muito grande, e quem liderava esta obsessão era o Gregório foi um papa. Portanto, eu vos convido a ler este livro, o livro é muito interessante. Foi uma entidade muito importante no passado, e ele continuava se achando essa entidade muito importante, a coordenar uma legião de espíritos na espiritualidade. Portanto, esta Margarida era constantemente hipnotizada por 2 hipnotizadores, mas obsediada por 60 entidades. Ela tinha 60 ovoides ligados a ela. Ela tinha uma forte ligação com o Gregório e ela sentia-se constantemente, estava constantemente vigiada por uma equipe espiritual. Depois, uma equipe espiritual vai tentar interceder, libertá-la, e é muito interessante todo o processo que André Luiz faz, inclusive para descer a camada mais densa onde está, com a equipe espiritual, para poder aceder a este local que eles estavam e levar a Margarida durante uma fuga ao mundo espiritual para encontrar com essa mentora que eu vou vos mostrar as lições que a mentora espiritual dá à Margarida para que ela possa poder se esclarecer. E a Margarida diz o seguinte: sinto-me cercada de inimigos sem entranhas, ou seja, desencarnados. Ou seja, durante o sono, a Margarida é levada ao mundo espiritual para ter alguma lucidez, não é? Devo ser atormentada dia e noite. Trago meu coração extenuado e oprimido. Margarida estava encarnada, não é? Portanto, e a Matilde, que era a mentora espiritual já bastante evoluída, diz o seguinte: todos possuímos culposo pretérito a redimir. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Porque a Margarida tinha aquela postura vitimizada, de que as coisas me acontecem. E ela dizia: a dor e a ferramenta são obstáculos de evolução, Margarida. Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. Ou seja, para sair desse estado obsessivo, modifica essa postura em relação ao teu obsessor. E isso é uma lição para todos nós. Quando vemos muitas vezes ao centro espírita dizer: afasta o obsessor de mim, o obsessor é o nosso amigo, o amigo obsessor, que nos está nos impelindo a nossa evolução. É aquele amigo que em algum momento da nossa existência se afastou de nós por laços de ódio, com os quais nós temos que nos reatar, mas que nos serve realmente, que é esta dor e esse obstáculo que está funcionando em nosso favor, em nosso processo de evolução. E nós não temos nada dessa visão. Nós começamos a lamentar, a lamuriar, coitadinha de mim. Eu acho que passou aqui. Vou aqui. Portanto, diz o seguinte a Matilde: ninguém suplique protecionismo a quem não fez jus, nem flores de mel a sementes amargas que semeou em outro tempo. Portanto, ela ia naquela postura de pedir, e ela dizia: não venha para cá pedir se você não semeou no passado coisas boas. Se queres pedir proteção, começa a plantar agora coisas boas, não é? Portanto, é isso que nós temos que fazer. Em vez de estar aqui na posição de pedintes, de me auxiliem, vamos plantar, vamos fazer coisas boas para merecer. Vamos fazer por nós.
Porque, de acordo com a nossa sintonia mental, nós vamos ter o retorno daquilo que nós precisamos. Né? Porque mesmo que os espíritos nos queiram dar, vamos ter atenção a uma coisa. Quantas vezes os espíritos nos dizem que tentam chegar às entidades e não conseguem lá chegar? Não é? Se nós não tivermos a nossa casa limpa, os espíritos não conseguem lá por nada. Então, se nós não tivermos agora plantar coisas positivas, nós não vamos recolher coisa nenhuma de bom no nosso futuro. Portanto, e é isso que a Matilde dizia a Margarida. Possuímos no agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. Por fim, o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. E isso é muito importante. Nem sempre aquele que nos faz mal tem essa consciência. Portanto, nem sempre aquele que realmente no plano espiritual nos prejudica o faz por querer mal realmente. Então, vamos ajudá-los também a ter essa consciência. É preciso saber utilizar o inimigo nele situando nossa lição benfeitora. Se nós agirmos um bocadinho no nível mais acima, portanto, ele saberá que não pode contar com a nossa ajuda para fazer mal. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que deseja. E isso é muito importante. Ou seja, se nós soubermos dar o nosso exemplo, fazer a nossa parte, semear, nós saberemos também ter a colheita da paz que desejamos. E por fim, essa lição é muito importante. Essa lição que a benfeitora Matilde nos deu é muito importante. Muitas vezes estamos tão cerrados na nossa dor que esquecemos do nosso semelhante. E nós evoluímos individualmente, sem dúvida, mas nós evoluímos também coletivamente. Então, muitas vezes estamos cerrados no nosso sofrimento que não chegamos ao sofrimento do nosso vizinho que está ao nosso lado. Muitas vezes vimos com tanta dor e não enxergamos que o outro está sofrendo mais do que nós. Às vezes chegamos no nosso trabalho ou com o nosso amigo, estamos tão abafados para falar do nosso sofrimento que não vemos que o outro está com um sofrimento muito maior do que o nosso. E se calhar não paramos nem um bocadinho para ouvir o outro. Às vezes queremos despejar aquilo que vai dentro de nós porque estamos por aqui. Mas se calhar o outro está muito pior do que nós. Porque estamos fechados no nosso sofrimento. Quando a gente começa a abrir para a felicidade do nosso próximo, ou seja, dar, vamos começar a receber muito mais do que aquilo que damos. Isso é muito importante. Então, Matilde dizia, de alma cerrada, o interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a tua própria felicidade. E isto, eu acho que é uma lição muito grande para todos nós. Porque nós, espíritas, nós não podemos nos cerrar em nós próprios, no nosso egoísmo, à procura só da nossa realização, da nossa própria felicidade, porque nós evoluímos também coletivamente. Individualmente, mas coletivamente. E nós temos que ter a nossa fé de que não estamos sós, porque sabemos que temos a companhia dos nossos amigos espirituais que nos protegem, nossa companhia do nosso mestre maior que nos orienta, e acima de Deus. E que o poder que a gente dá muitas vezes ao obsessor é grande demais, mas não é maior do que o nosso poder interior, do que o poder que nós temos dos nossos amigos espirituais que também nos protegem e nos abençoam. Portanto, essa imagem é para retratar isto, que a gente não pode acreditar que nós não temos capacidade para gerir, para nos proteger, para de fato acreditar que somos mais e maiores do que aquele que nos perturba. Já estamos quase chegando ao fim e lembramos que a benfeitora Matilde deu algumas dicas que eu também aqui vos deixo. Nesse capítulo do Precioso Entendimento, ela diz o seguinte, a prece ajuda, atenção, a prece ajuda, e sem dúvida é um valioso remédio lenitivo. É uma forma de nós nos elevarmos em pensamento, é uma forma de nós chegarmos ao alto, trazermos o alto para mais perto de nós, sem dúvida. A esperança balsamiza, porque sem esperança o indivíduo, eu acho que o indivíduo morre.
a chama se apaga. Sem esperança, a gente não perspectiva o futuro. A gente tem que manter a esperança. A fé sustenta. O entusiasmo revigora. O ideal ilumina. Nós temos que ter uma perspectiva, temos que sustentar nossa perspectiva no amanhã, acreditar que nós estamos aqui para evoluir. Mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Passei aqui demais agora, só um pouquinho. Portanto, aquilo que os Espíritos pretendem de nós é nossa reformulação interior. É isso que os Espíritos pretendem de nós. É o nosso esforço próprio. É que nós demonstremos no dia a dia o nosso esforço na nossa transformação interior. É a nossa reforma íntima. É isso que nós... É a nossa prática. Ou seja, que a gente ore, que a gente mantenha a nossa fé, que nós tenhamos um ideal, mas que a gente ponha tudo isso em prática. Porque sem a nossa prática, nós vamos continuar mantendo a nosso campo mental em sintonia com o que eles não desejam. Portanto, e por que amar os nossos inimigos? O Evangelho segundo o Espiritismo também responde. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque amar quem nos ama é fácil, não é? Amar quem nos ama é simples. Amar os nossos filhos, amar o nosso pai, a nossa mãe, que nos dedicou a vida, é fácil. Mas amar quem não gosta de nós, quem fala mal, isso é muito difícil. Né? Amar quem nos causa mal, isso constitui o princípio da caridade, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, e fora da caridade não há salvação para a doutrina espírita, porque esse é o seu maior bem. Então, para o Espiritismo e para o verdadeiro espírita, nós devemos praticar esta caridade. É a benevolência para com todos, nós chamamos o BIP. A benevolência para com todos é a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Portanto, e esta é a verdadeira sentido da palavra caridade, segundo a sentia Jesus. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos, na pergunta 887. É perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Quem busca vingança, coloca-se abaixo deles. Portanto, para finalizar, eu já estou assim em cima da hora, com tudo isso eu não quero vos dizer que nós tenhamos que ser perfeitos, muito menos em um dia só. Mas que a gente aproveite essa reencarnação para fazer esse exercício. Como eu já vos disse aqui no início, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Portanto, nós não somos perfeitos, nem a doutrina espírita espera isso de nós. Mas o nosso maior inimigo encarnado, segundo Nietzsche, o inimigo mais poderoso que poderíamos encontrar será sempre nós próprios, nós mesmos. Porque somos nós que boicotamos a nossa própria evolução. Portanto, é contra nós mesmos que nós devemos lutar, porque somos nós os nossos maiores entraves, não são os outros, não são aqueles que estão desencarnados. É as nossas dificuldades, são as nossas vicissitudes. Essas somos nós mesmos. Esses são os nossos inimigos, somos nós próprios. As nossas amarras internas que nos puxam para baixo, é o nosso pessimismo, é a nossa, eu não vou hoje para o centro espírita porque está a chover, né? Portanto, hoje me apetece não dormir, estou tão cansada. Esses inimigos internos que nós devemos, não, ele me fez muito mal, não doar nem pensar. São esses inimigos internos que nós devemos lutar para vencer. E assim sendo, meus irmãos, é esse convite interno que nos faz os nossos amigos desencarnados. E vos trago essa imagem de Jesus, que representa todos eles, Chico Xavier, a doutrina espírita, Allan Kardec, nosso irmão maior,
que é nosso amado Mestre Jesus, que nos faz o grande convite através da lei da solidariedade, através da lei da fraternidade, através da lei da igualdade, através da lei do amor universal. Possamos praticá-la no dia a dia como verdadeiramente espíritas através da nossa transformação moral. Nós possamos fazer diferente, porque nós podemos mudar o passado, como dizia Chico Xavier. Nós podemos fazer hoje o que fazemos melhor do que fizemos no passado. Muito obrigada e pedimos com Jesus em nossos corações. Então agora vamos fazer as perguntas que temos aqui para você, para tentar responder. Como é que relaciona a psiquiatria com a mediunidade? Essa pergunta é muito vasta, né? Como é que relaciona a psiquiatria com a mediunidade? Realmente, existem alguns pontos de encontro entre a psiquiatria e entre a mediunidade, vamos dizer, e a psiquiatria, não é? Porque alguns fenômenos mediúnicos podem confundir-se com alguns fenômenos, algumas patologias psiquiátricas, não é? Então é nessa correlação que a gente pode estabelecer alguns pontos de comunhão, de encontro. Alguns fenômenos mediúnicos, né, muito no início da mediunidade, nós podemos encontrar, por exemplo, algumas sintomatologia do desabrochar da mediunidade, por exemplo. Alguns médiuns podem referir sintomas que muitas vezes podem mimetizar. Quando a gente fala mimetizar, quer dizer, podem parecer alguns sintomas psiquiátricos. E realmente alguns médiuns podem, com alguns sintomas iniciais, podem ser considerados, vamos dizer, portadores de alguma patologia psiquiátrica. E é nessa correlação que nós tentamos elucidar, por exemplo, no livro, que num olhar atento de um médico que seja psiquiatra, nós tentamos diferenciar essa sintomatologia. Obviamente que esse exercício pode ser feito ao contrário. Quando nós vamos diagnosticar uma patologia psiquiátrica, nós estamos aqui a falar um pouco agora no intervalo, quando nós procuramos diagnosticar uma patologia psiquiátrica, nós não procuramos somente um sintoma, nós não damos um diagnóstico com base em um sintoma. Nós observamos toda a história do indivíduo. Portanto, quando nós vamos falar, por exemplo, com um doente esquizofrênico, que tem uma doença bipolar, alterações de humor, por exemplo, quando a pessoa está iniciando o desabrochar da mediunidade, tem muitas oscilações de humor, né, pode sentir-se influenciada conforme mudar de humor, conforme os ambientes, conforme as pessoas, com quem está, e ter grandes alterações de humor, por exemplo. Isso ser um sintoma de mediunidade e não ser de patologia psiquiátrica, por exemplo. E eu vou avaliar na psiquiatria todo um contexto que não tem a ver só com o sintoma de alterações de humor. Tem a ver com toda a história do indivíduo, tem a ver com toda a personalidade do indivíduo. Não vou avaliar somente estes dois sintomas. Também tem a ver com, na avaliação do indivíduo, se esses sintomas acontecem em determinados contextos ou se não. Então, no fundo, há muita relação entre uma situação e outra. Porque há muitos sintomas de mediunidade que vão acontecer, que podem ser sintomas, vamos lá ver, que podem parecer sintomas de patologias psiquiátricas. Também poderíamos relacionar de outra forma, porque na realidade, a mediunidade, queira ou não, quando está sendo desabrochada, pode ser muito perturbador para o indivíduo. Né? Porque, queira ou não, a pessoa fica um pouco mais ansiosa, um pouco mais assustada. Então, se realmente não tiver cuidado, não for bem orientado, pode realmente trazer uma patologia psiquiátrica. Por exemplo, a pessoa pode ficar um pouco mais ansiosa, e a ansiedade é uma patologia psiquiátrica. Pode ficar um pouco mais fóbica, por exemplo, ter medo de dormir no escuro, pode ter pânico do escuro, e isso são patologias que são causadas pela psiquiatria. Então,
quer dizer que a pessoa se torne um doente psiquiátrico, atenção. Então, de certa forma, a gente pode correlacionar de diversas formas. Mas não quer dizer que o médium seja um doente mental, longe disso. Aliás, nós, nos estudos que temos feito, que temos ouvido, outros colegas a fazerem, eu também relato isso no livro. Eu própria fiz um desses estudos e outro colega em São Paulo também fez isso, um outro estudo. Nesses estudos que nós fizemos com os médios, nós não encontramos nenhuma patologia de base em termos de personalidade, em termos de externos de personalidades que foram passados dos médios, que indiciasse que o médium tivesse uma maior perturbação psiquiátrica, os scores dos testes que nós utilizamos, do que a população correlata que foi estudada. Isso é muito interessante. Mas eu recomendo ler o livro, quem quisesse, porque o livro todo vai ser sobre essa questão. Esse livro realmente está fazendo propaganda ao livro, porque eu não leio absolutamente nada nesse livro. Esse livro foi completamente doado, os direitos de autor à Federação Espírita Portuguesa e à divulgação do Espiritismo. Tanto que eu não leio nada com o livro, nem na divulgação do livro. Mas, realmente, esse livro todo ele é escrito nessa temática, mediunidade, psiquiatria e espiritismo. Duas questões. Como lidar com o sentimento de culpa, pelo silêncio? Tem outra questão. Saber de algo, ações más em relação a uma pessoa, e silenciar, não dizer, para não ferir e se fazer sofrer outra pessoa. Como lidar com esse sentimento? Essa pergunta é bastante vaga, porque assim, como lidar com o sentimento de culpa pelo silêncio, cada caso é um caso, não é? E responder essa questão dessa forma, eu posso me incorrer no erro, porque assim, efetivamente, cada caso é uma situação, e a gente não pode dizer, olha, não se deve silenciar numa situação de culpa. Portanto, e eu incorreria no erro dar essa resposta. A omissão, muitas vezes, também, em uma determinada situação, pode ser má. Portanto, mas, outras vezes, a gente falar também pode ser mal, no sentido de que, muitas vezes, há verdades que ferem doer, mas é preferível serem ditas, não é? Serem verbalizadas. Em outras circunstâncias, outra pessoa não tem condição de saber aquela verdade. Portanto, é preferível silenciar e esperar um momento oportuno. Portanto, dizer dessa forma, responder sem saber da circunstância, é muito válido. Portanto, eu não consigo responder como lidar com o sentimento de culpa pelo silêncio. A culpa é sempre muito má. Portanto, isso eu consigo realmente responder. A culpa em nós sempre tem repercussões muito dolorosas para quem a tem e para quem está a sofrer, porque é um sentimento muito deletério. Portanto, é sempre muito mal lidar com a culpa, porque efetivamente a culpa corrói. Portanto, corrói dentro de nós efetivamente. Agora, quando a pessoa deve dizer, se deve dizer, se o outro não está em condição de saber da nossa verdade, ou se nós não temos capacidade de falar aquilo que vai dentro de nós, ou que nós nos sentimos culpados, isso é tudo muito relativo. Não é? Se aquela verdade em nós é muito devastadora para ser dita, portanto, se calhar nós temos que criar condição dentro de nós para abrir o nosso silêncio, para a nossa verdade não ser, para o nosso silêncio deixar de ser tão devastador do que a nossa verdade. Portanto, então essa é uma pergunta muito ampla, muito vasta para poder responder dessa forma. Saber de algo, ações, mas em relação a uma pessoa, e silenciar, nada dizer, para não ferir, fazer sofrer outra pessoa. Como lidar com esse sentimento? É a mesma coisa, não é? Portanto, às vezes é preciso calar para não fazer o outro sofrer, mas, efetivamente, cada situação é uma situação que deve ser avaliada em seu caso. Até que ponto nos devemos envolver nos problemas dos outros de maneira a não interferir no seu processo evolutivo? Até que ponto nós nos devemos envolver nos problemas dos outros, não é? De maneira a não interferir no seu processo evolutivo. Esse é um
questão que é muito interessante, porque assim, eu responderia até à medida que o problema do outro interfere no nosso. Porque muitas vezes nós nos habituamos a querer resolver o problema do outro sem resolver o nosso problema. Não é? Será que o problema do outro interfere no nosso momento evolutivo? Ou nós estamos a querer resolver o problema do outro sem o problema do outro interferir no nosso? Não é? Isso acontece muitas vezes no problema, por exemplo, dos nossos filhos. Não é? E às vezes, por exemplo, quando são pais, não sei se é o caso assim, não, mas também aqui não interessa o caso. Mas muitas vezes quando são filhos, por exemplo, vou dar um exemplo. Não é? Às vezes é muita nossa dificuldade em dar autonomia aos nossos filhos, para que eles resolvam. Se calhar, se for um amigo, se for um filho, se for um parente próximo, se calhar o nosso papel é mais de estimular a pessoa a criar autonomia para resolver o seu problema, não é? Para que a pessoa encontre a sua melhor solução, do que interferir no problema, no processo evolutivo do outro. Eu penso que todos nós temos responsabilidades individuais e coletivas, mas nós devemos interferir pouco no processo evolutivo do outro, sim estimular o outro a encontrar soluções mais adequadas para os seus problemas. Porque cada um é responsável individualmente pela resolução, pelo seu processo evolutivo, individualmente. Devemos sim estimular, tentar capacitar, facilitar, sermos facilitadores do processo evolutivo do outro, principalmente se para pessoas da mesma família. Sermos facilitadores. Por exemplo, se formos o nosso companheiro, se formos os nossos filhos, se formos parentes próximos, sermos facilitadores. Colocarmos num papel de ajuda, de auxílio, mas procurar interferir pouco, porque depois não somos corresponsáveis. Se formos corresponsáveis, podemos também ser chamados a responder pelo processo evolutivo do outro. Isso pode ser bom, pode ser muito mal. Temos só mais duas questões. Prece refratada. Como se processa o bloqueio da prece? Havendo merecimento, a prece não chega à espiritualidade superior, mesmo que quem a faz tenha pouca evolução, e quando a faz com verdadeiro sentimento. A prece refratada, vamos lá ver. Os Espíritos nos dizem que a prece sempre é ouvida, seja de quem for. Vamos lá ver. Naquele caso, é refratada porque ela não chegava ao seu destino, que é a pessoa que ela queria que chegasse. Os Espíritos nos dizem, qualquer um de nós tem merecimento ou não, pode ser a pior pessoa do mundo. Se fizer uma prece, aquela prece é ouvida. É isso que os Espíritos nos dizem. Qualquer um de nós, seja a pior pessoa do mundo, entre aspas, fizer uma prece, ela é ouvida. Sempre. É isso que os Espíritos nos dizem. Sempre. Se qualquer um de nós, qualquer momento, fizer uma prece, ela nunca se perde. Nunca, desde que seja feita com o nosso coração. É isso que os Espíritos nos dizem. A prece retratada é outra coisa. Ela não chegou ao destino dela porque para quem ela era dirigida, vamos lá ver, ela não ouviu, mas ela chegou ao destino. Alguém ouviu por ela. Tanto é que ela foi ouvida. Ela é retratada nesse sentido. Vocês vejam a profundidade disto. Aquela Evelina, ela fez uma prece sentida. Para quem ela estava dirigindo a prece, que era para a mãe, não ouviu, mas alguém ouviu por ela. Isso é mais do que prova que a prece nunca é perdida, porque foi sentida. Ela pedia à mãe que a ajudasse, mas a mãe não tinha capacidade espiritual para ajudá-la. Mas a prece não foi perdida, por isso ela foi retratada. Certo? E o conceito de refratada é este. O destino dela não chegou, que era a mãe, mas porque foi uma prece sentida, alguém a ouviu e deu resposta. Portanto, nunca ninguém deixará de ser atendido por uma prece que foi sentida e foi feita. E obrigada pela pergunta. Última questão. Estou cansada.
A minha mente não para de pensar, de fazer filmes. Pelo que aqui disse, alguém não me deixa parar de pensar. Não disse isso. Veja bem, e isso, eu disse aqui uma coisa que é importante que a pessoa disse aqui. Nós costumamos dizer que a espiritualidade é responsável pelas nossas coisas. Isso é que está aqui escrito. Nós costumamos nos vitimizar, isso está aqui escrito. Desculpe, me perdoe a pessoa que escreveu. Nós costumamos a nos vitimizar e dizer que é culpa da espiritualidade aquilo que nos sucede. E isso é que está aqui escrito. Porque se a nossa mente não para, não é culpa da espiritualidade. É a nossa mente que não para. Certo? Agora, eu vou voltar a dizer, se a minha mente não para, não é culpa da espiritualidade, é a minha mente que não para, que faz sintonia mental e poderá os espíritos se aproveitarem disso. Mas a responsabilidade pura, inicial, original é minha, não é da espiritualidade. Eu não disse que estão se aproveitar disso. Isso é a nossa tendência mágica de culpar a espiritualidade de tudo que nos acontece. Isso não é verdade. Nós somos os árbitros e somos os responsáveis pelo nosso destino. Está nas nossas mãos fazer mais e melhor pelas nossas vidas. Portanto, se a nossa mente não para, nós temos que aprender a serenar o nosso espírito, acalmar a nossa mente, pacificar o nosso ser. E quem quer que seja, esteja ao nosso pé, se irá beneficiar. E é isso que nos é pedido. Faze por ti próprio. E os espíritos nos ajudarão. Conhece a ti mesmo. Os espíritos nos ajudarão.